E aí, galera do sétimo ano, né? Estamos aqui de volta justamente nas nossas aulas de geografia, tá bom? O assunto abordado hoje é justamente dando continuidade a alguns pontos que a gente já falou na aula passada, né? Que é a ideia aí dessa proporção da população aqui no Brasil e no mundo. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre essa questão da taxa de envelhecimento da nossa população, né? A ideia da taxa de mortalidade e natalidade. E na aula de hoje a gente vai falar algo muito relevante ao contexto social também, né? Que é justamente essa questão da estrutura da população brasileira é através da idade e justamente aí pela questão do sexo, né? Essa divisão aí existente entre homens e mulheres, tá bom, galera? Lembrando que é um tema muito discutido até hoje, né? Sobre essa questão da oportunidade da mulher brasileira aí no mercado de trabalho. A gente vai abordar também algumas questões voltadas a isso e sobre essa questão assim do direito, né? E sobre os estados que apontam com uma maior ou uma menor população entre homens e mulheres, tá bom? Então, galera, para a gente dar início é necessário entender justamente aquela questão que eu falei na aula passada sobre essa questão da estrutura etária, né? Como é dividida aí essa estrutura etária aqui no Brasil. Então, ó, as três faixas, né, a partir do nascimento até os 14 anos de idade, você tem aí essa questão considerada criança ou um adolescente, tá bom? Dos 15 até os 64 anos de idade, você tem aí o homem na fase adulta, né? E a partir dos 65 anos de idade, você tem aí a famosa melhor-idade, né? Ou a terceira idade, que é justamente essa questão aí do idoso aqui no Brasil. Então, a nossa classificação etária, né, se dá justamente por esses pontos, beleza? Então a gente vai trabalhar, galera, agora nesse instante, né, essa proporção referente à figura do sexo masculino e do sexo feminino na nossa sociedade, né, a figura do homem e da mulher na nossa sociedade. É bom lembrar que a nossa sociedade relativamente tem uma população superior justamente de mulheres, né? Segundo ao censo recenseamento demográfico de 2010, aponta que o número maior da população feminina aqui no Brasil. Porém, galera, os estudos realizados pelo IBGE lá no ano de 2017 aponta que no Brasil existe cerca de 3 milhões de mulheres a mais do que homem, tá bom? Porém, isso é muito relativo, né? Em alguns estados da nossa federação, o número de mulher é maior, em outros estados o número de homem é maior. Exemplo, nos estados de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Roraima, há uma população maior, né, do sexo masculino. Já nos estados de Ceará, Alagoas, né, o nosso aí estado, né, e Pernambuco, há uma proporção maior do sexo feminino. Lembrando que o IBGE aponta justamente cerca de 3 a 4%, né, dessa população aí, desse número, né, que pode variar justamente por estados, né? Lembrando a vocês, né, como eu falei naquela hora, o estado de Alagoas, né, aponta uma população bem maior aí do sexo feminino, tá bom, galera? Então é justamente essas questões, né, que a gente deve abordar. E outro ponto muito atraente e interessante, né, dentro desse contexto aí, dessa divisão aqui no Brasil entre homens e mulheres, é justamente o homem e a mulher no mundo de trabalho, tá bom? Então, nos dias atuais, existe de fato essa desigualdade entre homens e mulheres nessa questão do mundo do trabalho, tá bom? Ocorre que o trabalho está voltado mais assim à figura masculina, né? A figura do homem em si, do que a própria figura aí da mulher, beleza, galera? Então, lembrando que, né, as mulheres ainda tem essa certa desvantagem justamente em relação aos homens, né? Em 2010, galera, cerca de 39 milhões de mulheres trabalhavam, né, exercendo justamente aí atividade remunerada. Em 2016, esse número passa para 45 milhões de mulheres exercendo aí essa atividade remunerada, porém, nesses mesmos anos, a atividade, né, remunerada de homens estava baseada justamente em 2010 em 53 milhões de homens, né, que exerciam aí atividade remunerada, e em 2017, né, a gente tem aí 57 milhões de homens exercendo aí atividade remunerada. Percebe-se que há de fato
né, uma desvantagem em relação à atividade remunerada e à inserção da mulher no mercado de trabalho, tá bom? Galera, é bom lembrar também como é que começa essa escala da inserção dessa mulher no nosso mercado de trabalho, né? A partir do ano de 1840, né? No Brasil você tem aí cerca de 81% do homem ingressado no mercado de trabalho e apenas 19% dessa mulher no mercado de trabalho, beleza? Então a gente vê aí que em 1840 a proporção era bem mais desvantajosa aí para a figura da mulher, né, para a inserção da mulher no mercado de trabalho. A partir de 1960, galera, né, onde a gente tem aí na década de 60 o início do regime civil militar brasileiro, né, a gente tem no mercado de trabalho cerca de 82,5% do homem ingressado, né, no mercado de trabalho, e em relação à figura feminina temos apenas 17,5% dessa população feminina no mercado de trabalho. Porém, a partir de 1980, essa relação aí ela vai mudar, né? A gente vai ter um avanço, né, em uma maior apropriação da mulher no mercado de trabalho, beleza? A partir de 1980, a gente tem 73% do homem inserido no mercado de trabalho com carteira, né, assinada, o trabalho remunerado, e cerca de 27% da população feminina aqui no Brasil, né, apesar de ser aí em constantes a maior população, né, o sexo feminino, você só apenas tem 27%. Porém, em 2010, você vai ter essas taxas realmente sendo reduzidas, né? Porém, você vai ter 56,65% da população em inserção no mercado de trabalho masculina e 43,5% da população agora feminina aí no mercado de trabalho. Então a gente vê que há uma relatividade, né, há uma redução muito grande da participação do homem, né, e um aumento muito grande da participação aí da mulher no mercado de trabalho. Então, galera, 51% da população nacional, né, que se diz mulheres, ela tem as duas funções, né? Isso não consta nessa questão do censo quando você trabalha nessa questão da remuneração. Porque a mulher aqui no Brasil, ela tem de fato uma dupla jornada, né? Uma dupla jornada de trabalho. Professor, por quê? Porque essa mulher, além de trabalhar fora, galera, ela trabalha também dentro de casa, né? Então, muitas dessas mulheres que não estão inseridas nesse contexto estatístico aí do mercado de trabalho, né, ela não conta justamente nessas pesquisas realizadas pelo censo e pelo próprio IBGE, né? Então isso altera muito a ideia da inserção da mulher no mercado de trabalho, beleza? Nos últimos anos, as empresas, galera, passaram a preferir o trabalho feminino, né, em algumas atividades, seja porque a mulher ela é mais adaptada as transformações do mercado de trabalho, ou seja também por um lado muito triste, né, porque eles pagam menos a mão de obra remunerada feminina, né? Então assim, há essa complicação ainda no nosso mercado de trabalho, né? As mulheres que exercem a mesma função que o homem, né, e ganham menos do que o homem, né? Houve até um acontecimento desse ano retrasado aqui no Brasil, né? Quando o nosso querido presidente questionou lá a Renata, né? Que é uma das apresentadoras do Jornal Nacional, e ela disse que jamais trabalharia ao lado de alguém que ganharia mais do que ela, né? Ao lado de um homem que ganharia mais do que ela. Ela falou lá que essa questão do salarial, né? Que é muito tocada até nos dias de hoje. Então, ó, entre as pessoas que trabalhavam, galera, em 2010, por exemplo, 75% das mulheres e 61% dos homens recebiam 2 salários mínimos, tá bom? Então você tem aí nesse contexto uma certa igualdade. Porém, né, nos trabalhos que apresentavam acima de 2 salários mínimos, né, você tem apenas 1,3% dos homens, e em relação à figura da mulher você tem 0,4%, né? Então ainda assim existe essa questão da divisão aqui no Brasil, né? Por quê? Porque os altos cargos, ele está sempre reservado à figura masculina, né? Mas a luta aqui no Brasil é que isso de fato chegue ao fim, né? Exemplo, administradores, presidentes, políticos em geral, né? Há uma massa muito grande de
de homens e pouca participação feminina dentro da política, gerentes, né? Só 20% do mercado de trabalho atual, né, garante a inserção das mulheres nesses cargos, né? Nesses cargos aí que a gente considera cargos de cima, tá bom, galera? Então, pessoal do 7º ano, espero que vocês possam aí assistir o vídeo, é muito interessante a aula de hoje, falando sobre essa questão da mulher e a sua participação na sociedade brasileira, né, e justamente a sua inserção no mercado de trabalho. Então, galerinha do 7º ano, aquele abraço e até a próxima aula.